Henri, primeiramente, muito obrigado por aceitar conversar conosco, né? Eu já quero iniciar essa conversa falando, né, que nós somos jovens, né? Nós somos uma geração que já está... eu acabei de ter meu primeiro filho, nós temos o Cristiano Matilles aqui conosco. Esse daí já tem 4 filhos, esse aí já está povoando, ele levou bem aquela... Ide e multiplicai-vos, né? Essa missão. E eu acho muito importante conversar com o senhor hoje. Fique à vontade. Pode fazer as perguntas, responda qualquer pergunta sem dogma, sem sofisma e sem subterfúgio. Fiquem muito à vontade. Minha missão aqui é justamente esclarecer, esfacelar os dogmas, explicar o que é dogma. Você sabe o que é dogma? Então, já responda essa primeira pergunta, o que é dogma? Por favor. É o cadeado do raciocínio. Quando alguém não consegue explicar uma coisa, ele diz dogma. Por exemplo, vou dar um exemplo. Respondendo a pergunta, já de início, disseram que eu fui de carne e osso para o céu. Né? Disseram. Até hoje, este é um dogma que se espalhou por toda a Terra, prestai bem atenção. Então, na hora da agonia, na hora do passamento, eu disse, Pai, me abandonastes, em tuas mãos entrego o meu espírito. Eu não disse entrego o meu corpo, porque o meu corpo eu sabia que tinha que voltar para a mãe terra. Conforme o Senhor previu, disse desde os primórdios, tu és pó, do pó tu foste tomar, ao pó retornarás. Daí quando tu vês que a ciência hoje prova que ninguém pode viver lá em cima de carne e osso, porque a temperatura confina 273 graus Celsius negativo, não tem ar para respirar, daí tu vais perguntar, já que digamos que tu estudou ciências, aí vai perguntar para um padreco, para um pastor desse, para o impostor que se diz, como é que o Cristo foi de carne e osso para o céu? Se lá não tem ar para respirar, e lá, aí que ele responde, é o dogma da nossa fé, para te embrulhar. Aí ele quer dizer que eu fui para o céu de carne e osso mesmo, estou lá congelado. Outra coisa, tem uma circular que meu pai mandou expedir ano passado, que é intitulada Verdade Irrefutável. Lá está explicado detalhadamente até onde foi parar meu corpo. Então, dogma é um cadeado do raciocínio, seja onde for, que tu for questionar uma pessoa, questionar e ela não consegue responder, ela diz, é dogma. Só que ninguém para pensar o que é dogma. É o cadeado do raciocínio, que tenham todos a minha paz. Perfeito. Henri, eu gostaria de fazer uma pergunta que é uma das perguntas que o senhor já deve ter acostumado a responder bastante, mas eu faço questão de perguntar. Por que reencarnar no Brasil? Por que reencarnar no Brasil? Por que reencarnar no Brasil nesse período da história? Poderia ser em qualquer outro período. Eu gostaria dessa resposta aí, por favor. Exatamente a minha pergunta, cara, era isso. Primeiro, porque está previsto que seria no novo mundo que eu iria reaparecer. Está previsto. O novo mundo, as Américas. E a América do Sul faz parte das Américas, que é o novo mundo. Muito bem. Depois renasci aqui no Brasil, não por escolha minha, sim por causa da imposição do pai. Ele escolheu o lugar onde eu haveria de renascer. Renascer, reencarnar, quer dizer, retornar a cá. Então, agora, qualquer um pode pensar o que quiser. Tem muitos que pensam, mas o Henri Cristo não pode ser Cristo, porque Cristo tinha que nascer em Jerusalém. Não, eu reencarnei onde meu pai decidiu. Ninguém é obrigado a crer. Deixar bem claro isso. Eu estou com 52 anos de vida pública e 40 em que eu digo em todos, primeiro em 2 continentes. Depois, agora pela web, é o mundo inteiro, que eu sou o mesmo de ontem, hoje e sempre. Passei por todos os processos que podeis imaginar, Justiça Federal, tive um processo de falsidade ideológica, que eu atravessei por tudo e sem gastar um centavo. Tá? Dois tribunais de justiça reconheceram meu nome como revista. O de Belém do Pará, onde eu estive detido e saí da prisão sem depender de advogado, e o de Curitiba, onde houve um processo de falsidade ideológica contra mim, que o senhor inspirou desembargadores, no dia 24 de outubro do ano 2000, a reconhecer que meu nome é Henri Cristo nos documentos. Pronto, então o Brasil é a terra de Santa Cruz, né? Tem toda uma história. Em Santa Catarina, porque Catarina quer dizer pura,
E santa se tornou porque lá foi o nascedouro, o lugar que Deus escolheu para o servo dele, o filho dele, reencarnar, renascer. Que tenham todos a minha paz. Perfeito. Matíris, tem alguma pergunta? Senão eu já vou para a próxima. Sim. Henrique Cristo, antes de tudo, é uma honra estar aqui entrevistando o senhor, uma figura icônica. Toda vez que eu vejo alguma entrevista que passa pelo YouTube, eu já paro para assistir. Sou um grande fã. A minha pergunta, a primeira, o Mahal fez a primeira, e a segunda pergunta era a seguinte. Nosso pai te coloca em grandes locais difíceis, né? A primeira vez passou aquele perrengue. Agora no Brasil, é um lugarzinho difícil para o senhor vir, hein? Novamente é uma honra estar aqui com o senhor. Inclusive, ele mesmo perguntou ainda há pouco, porque nessa época... Isso. Eu olvidei de responder agora. Porque estava previsto também, que no início da minha aparição aqui, eu expliquei que me perguntaram os meus discípulos na época quais seriam os sinais da minha volta. Eu disse, quando ouvi falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores, eu disse. Então vereis o sinal do Filho do Homem. Agora podem ver o meu sinal no mundo inteiro pela web. Por acaso, não é por acaso que Deus, justamente quando eu estou aqui, inspirou os cientistas a fazer essas máquinas fantásticas através das quais eu posso falar ao mundo. E também está previsto que quando eu viesse aqui na Terra de volta, que todo olho me veria. Está em Apocalipse 1, versículo 14. E que também estaria... Não, um versículo 7 e um versículo 14, que estarei com o cabelo branco da cor da neve. Como eu não vou tingir o cabelo, eu tenho que esperar que ele fique branco para todo mundo me ver. Porque agora, qualquer um pode me ver. Mas a maioria ainda está dormindo, dopado com as religiões. Né? Então, vai chegar ao dia, que está se avizinhando, em que todos quererão me olhar melhor e o Senhor removerá as vendas dos olhos. E até aqueles que agora me odeiam e blasfemam, xingam contra mim, estarão estupefatos em ver que o Senhor cumpriu o prometido. Que eu disse, quando acontecessem essas coisas, então seria apenas o princípio das dores, então veria o sinal do Filho do Homem. Então vejam bem que, por coincidências asposas, que justamente quando eu estou aqui na Terra, que foi inventada essas máquinas, que Deus inspirou para inventar essas máquinas, através das quais eu posso falar ao mundo. Podem ficar à vontade, que vem outra pergunta. Eu acredito nisso, sim. Realmente a tecnologia, ela faz parte das profecias, sem dúvida. Henri, a gente sabe a história, né? Eu, particularmente, eu estudo a Bíblia desde pequeno, tá? Eu gosto muito de estudar, tenho o hábito de semanalmente ler ou ouvir a Bíblia, e gosto muito do Novo Testamento, onde fala de Jesus, né? Yeshua. E a gente sabe que Jesus, pelo menos a Bíblia dá a entender, que Jesus nunca pecou. E aí eu te pergunto, em Cristo, o senhor já pecou alguma vez? Há 2000 anos, preste bem atenção, eu vou falar da Bíblia agora, então, né? Primeiro, que a Bíblia continua, na minha visão neurometafísica, minha visão da parte do Pai, continua sendo um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas. Só com a anuência do Altíssimo, só com a inspiração dele, podeis compreender o que está na Bíblia. É importante isso, que tu, para ver a Bíblia, compreender, ela é sagrada sim, porque carrega em seu bolso o maior número de itens da lei sagrada. Então tem que pedir ao Pai, no quarto com a porta fechada, Mateus 6, versículo 6, para ele te inspirar. Aí tu vais ver a Bíblia. Então, muito bem. A pergunta que ele fez agora, eu expliquei da Bíblia. A pergunta era se o senhor já pecou. Pois bem, então vamos lá. Na Bíblia, está escrito em Isaías 7, versículo 14, da Bíblia, que, versículo 14, há 2000 anos, está lá escrito, que a virgem daria à luz a um filho, se chamaria Emanuel, e comeria manteiga, ou leite coalhado e mel, até aprender a separar o mal do bem. Que naquele tempo a manteiga era feita com leite coalhado, não é como hoje industrializado. Então, o leite coalhado é azedo, e o mel doce. Então, está previsto lá que eu tinha que conhecer as misérias do mundo, as coisas doces e salgadas, azedas. E dos 13 aos 30 anos, que a Bíblia não diz onde estive,
Eu estive experimentando, sim, com o nome de Emmanuel, sim, todas as misérias do mundo. Mas eu misturei-me nas misérias, mas meu pai disse que eu não pequei, e sim que ele me levou a conhecer a miséria do mundo, como está previsto em Lucas, em Isaías 7, versículo 14. Então, agora, nesta encarnação, também. Até eu chegar em Santiago do Chile, ele me levou, em 79, a conhecer todas as misérias do mundo. Senão, eu seria um Cristo puro e ingênuo. Mas assim, eu sou puro, porque ele me purificou no jejum, mas não sou ingênuo. E vou dar-lhes uma prova disso que eu estou falando, de há 2 mil anos. Por exemplo, se eu não tivesse dos 13 aos 30 anos, que a Bíblia não diz onde estive, se eu não tivesse conhecendo as misérias do mundo, as fraquezas humanas, sexuais, tudo, quando me trouxeram Madalena, e disseram, esta mulher foi apanhada agora, mesmo em adultério. A lei manda que nós apedrejemos essas tais. Que diz isso logo? Se eu não conhecesse as misérias, eu diria que se cumpre a lei, pronto, preguiçosamente. Mas como eu conhecia as misérias, vi que aqueles homens mais velhos estavam na frente, querendo apedrejar ela, estavam com raiva, porque ela não deu confiança para eles, e os jovens que estavam mais atrás vieram tudo na mesma onda. Aí que eu disse, eu sabia que eles eram pecadores, sabia o que eles estavam querendo. Aquele de vós que estiver sem pecado, que atira a primeira pedra. Vê se alguém apedrejou. E por que eu sabia o que pensava na cabeça deles? Porque eu tinha vivido no meio deles, eu tinha conhecido as misérias do mundo, onde eles eram o próprio, onde era o cotidiano deles. Bom, então aí está a prova, respondendo à tua pergunta, que eu não pequei, mas meu pai me levou a conhecer a miséria do mundo. Agora, quem quiser julgar que isso foi pecado ou não, se entenda com ele, que é dos 13 aos 30 anos, que a Bíblia não diz onde estive. Aí outra coisa, para aqueles que Jesus, se duvidaram que eu estive dos 13 aos 30 anos, com o nome de Emmanuel, experimentando as misérias do mundo, então eles estão seguindo um Cristo folclórico, porque eu, Cristo, não usei o nome de Emmanuel até fazer o jejum. Mas só depois do jejum é que eu assumi o nome Jesus, conforme também está na Bíblia escrito. Quem quiser vai reler a Bíblia e vai olhar que o que eu estou falando está tudo claro. Só que tem que pedir ao Pai o dom do discernimento, porque senão vai confundir tudo. O senhor falou do capítulo 1. Inclusive está na Bíblia, isso mesmo, bem que lembrou, minha filha. Tem uma parte na Bíblia, quem quiser pode conferir, que eu disse assim, animai-vos, eu venci o mundo, eu disse. Prestai bem atenção. Como é que eu podia dizer eu venci o mundo se eu antes não tivesse a mercê das trevas do mundo? Como então, eu podia dizer eu venci? Então o senhor está dizendo que o Jesus, o senhor, né, já mas venceu o pecado. Aí é que eu estou tentando te explicar. Eu estou dizendo, reitero uma vez mais, que meu Pai, meu Senhor e meu Deus me levou a conhecer as misérias, muito que vós chamais pecado, as misérias, as desgraças, a sedução, a traição, todas essas misérias que concernem ao mau uso do sexo, porque o sexo é uma coisa sagrada, mas só que o maligno, o ser humano que não está orientado, ele vai para o lado errado do sexo. E há pouco falaste para mim de que teu amigo, teu irmão aí, teu amigo, está povoando a terra conforme está previsto, né? Lembra que falaste? Pois bem, então agora eu vou te explicar uma coisa ainda, de quebra te dou uma explicação. O grande erro da humanidade foi interpretar equivocadamente as palavras do Senhor na Bíblia. O Senhor disse, ide, crescei e multiplicai, povoai a terra, ele disse, viu? A terra. Ele não disse para povoar o espaço, não. Então agora vamos mostrar uma coisinha aí para vocês verem, todos que estão me ouvindo, uma coisinha muito interessante sobre isso, de povoar a terra e povoar o espaço. Quando tu vai numa praia bonita, aquela orla marítima cheia de prédios, né? Tudo bonito, né? Quem pode comprar um apartamento de luxo lá, vai morar lá, né? Vai tomar banho naquela água, né? Tá, então vamos ver, se não tivessem povoado o espaço, daí a água do mar seria ótima para tomar banho.
Mas quando tu vai lá tomar banho, todos aqueles prédios bonitos que tu vê lá, se quem morasse nesses prédios fosse só alma, não fosse corpo, tudo bem. Mas como quem mora em cada prédio desse, são pessoas de carne e osso. E que elas têm que comer e depois têm que dejetar, não tem? Uhum. Adivinha para onde é que vão os dejetos? Lá, pronto, tu vai tomar teu banho. Lá, tu vai tomar banho com água misturada com coliforme fecal. Né? Então, para tu ver, isso é tudo castigo, porque o homem não povoou só a terra. Ele interpretou errado o que o senhor falou. Ele povoou a terra. Por exemplo, na área sanitária, né? Se todos povoassem só a terra, por exemplo, o rio Tietê, lá de São Paulo, não seria tão nojento como ele é. Mas como não povoaram só a terra, então os dejetos caem tudo naquele rio, que hoje em dia até, acho que não existe um animal que consegue sobreviver lá. Analise bem isso. Então, a interpretação equivocada das determinações do Pai Eterno. Aí agora, a explosão demográfica salta aos olhos. E são mais de 8 bilhões de habitantes na Terra, e não 7 e pouco, como disseram, porque eles não registraram os clandestinos. Tá? Então, mais de 1,5 bilhão de famintos, e mais de 1,5 bilhão bebendo água suja. Uhum. Então, agora, cada um medita um pouco. E outra coisa, a procriação desordenada, os espíritos das trevas, inclusive, inspiraram os que estão no poder sempre, né, a impedir o controle da natalidade para que aumentasse os habitantes da Terra. E de onde é que vêm tantas almas iluminadas para reencarnar aqui na Terra? De onde tem? Onde estão? Quando tu vês, preste bem atenção, já que me fizesse essa pergunta, eu vou completar ela. Sim. Quando tu vês falar em problema de ecologia, árvores, animais em extinção, tu vês falar, né? Então tu para pensar um pouco. Aquelas matrizes que não existem mais, compreendendo a inspiração na teoria, inspiração na evolução, que Darwin não veio fazer teoria aqui, ele veio inspirado. Antes dele, 2000 e poucos anos atrás, a Nascimento falou a mesma coisa. É que poucos que estudam, quem não estuda não pode saber, tem que estudar história, estudar lá a fundo, antropologia, biologia, para montar o quebra-cabeça. Então, daí, na verdade, Darwin, quem compreendeu o que ele falou aqui, dentro dos limites, é claro, de cada um, compreende também que os animais que não têm mais matriz para reencarnar, mas que ainda não evoluíram, reencarnam por coincidência do ventre de uma mulher que ficou grávida e não tem nenhum espírito evoluído para reencarnar, então reencarna com corpo, claro, corpo humano, igual de todos vós, só que o espírito não estava preparado. O espírito não tinha evoluído ainda. Tudo por culpa dos comedores de cadáver que ficaram comendo, matando onça, tudo é bicho. Lá em São Paulo, certa feita, tu deves lembrar, apesar de jovem, que o indivíduo foi preso por levar para o mato umas jovens, e lá eles cortejavam, matavam elas, né? Chamaram maníaco do parque. Aquela é uma onça que de repente aflorava, quando ele sentia na floresta com a vítima, ele se aflorava e se manifestava. Assim tem muitos outros que estão aí cometendo crimes hediondos, que são chamados psicopatas, né? Então, sim, aí raciocinem, meus filhos, saiam da zona de conforto, estude sociologia com cobaias vivas, como eu fiz. Aí vocês vão entender muita coisa. Aí que se estudar, mas não só em livros, tem que ir para a prática. Entendi, senhorinho. René Descartes, depois de formado, foi estudar na prática. Dr. Paracelso também. Mesmer, que poucos falam dele, estudou muito na prática. Mesmer foi um grande neurocientista, que, claro, nem todo mundo gostou dele, porque ele falava a verdade dói, né? Então tá, tem mais outros, tem mais que eu podia lhe dizer agora. Tem outros que estudaram na prática também. Não adianta ficar trancado na escola, filhinho do papai, filhinho da mamãe, estuda, pendura 2, 3 diplomas, e o conhecimento, onde é que vai? De onde tem? Entendi. Tenho todos a minha
passa. Perfeito. Henri, eu gostaria antes de fazer a próxima pergunta, eu queria falar que a gente tem algumas pessoas participando aqui pelo chat. Se alguém quiser mandar perguntas, a gente vai avaliar, né? Algumas a gente pode algumas perguntas do chat também passar para o senhor? Eu estou aqui respondendo as perguntas. Venha do chat. Perfeito. Não tem problema. O chato está aqui embaixo de mim, aqui, ó. O chato é esse gordinho aqui. Perguntas. Agora, aí depois, no final, eu, como de costume, eu peço, antes de pedir ao Pai uma bênção, eu vou proceder com uma dissertação. Pode continuar. Perfeito. O chato tá bonzinho hoje aqui, nem com violão eu tô tranquilo. Henri, a gente está vivendo um momento de pandemia. É óbvio que quem conhece um pouquinho de Bíblia sabe que no fim, esses são os princípios das dores, o senhor mesmo costuma falar isso, né? Só que, e também existem rumores de guerras, só que sempre tem rumores de guerras, né? De períodos em períodos existem rumores, existem pandemias. A gente deve acreditar que essa realmente é o fim mesmo, ou o senhor acha que ainda vai ter mais tempo? Quem tem mais de 7 neurônios vai compreender o que eu estou falando agora, que eu vou falar. Preste bem atenção. Sempre, uma vez o intelectualoide lá em Curitiba falou para mim assim, mas guerra sempre houve. Sempre houve pestilência, sempre houve isso, sempre houve aquilo. Então ele responde a todos nós agora, é verdade. Houve guerra, houve pestilência, houve terremotos, né? Houve sempre. Mas nunca tudo junto. Eu anunciei que é tudo numa ocasião só, eu falei. Note bem uma coisa, aqui nós estamos aqui, eu estou falando contigo aqui de Brasília, tu estás aí em São Paulo, mas se tu tens chance de fazer uma busca nas mídias mundiais, sem ser aquela que está censurada, tem a Internacional Desinformação Organizada, que mantém controle para tu não saber a verdade. Mas se tu olhar bem, tudo está acontecendo na mesma hora. No mesmo tempo, terremotos estão acontecendo, pestilências tem, fora essa pólvora invisível, né? Essa é uma pólvora invisível, não faz barulho, ela invade os palácios, sabe? E vai pegando a eito, ela não escolhe classe social nem cor de raça, ela pega a eito. Tudo isso aí, mas a fome, que eu falei também, fome também, a dona não falei. A fome tem mais de 1,5 bilhão de pessoas famintas. Tudo está previsto. Eu tenho um grande prazer, um grande desprazer de dizer que tudo isso foi previsto para minha volta. Mas não é porque eu vim aqui, que eu voltei, reencarnei aqui agora, no planeta Terra, porque eu quero desfrutar dessas desgraças. E sim porque meu pai mandou aqui, porque nessa ocasião, aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, têm chance de acercar-se de mim e fazer, inclusive, essa pergunta que eu estou fazendo, para poder orientar a eles que tem uma única solução. Não tem luz no final do túnel, não tem. Só tem uma luz no teto do túnel. A única solução é voltar a merecer o status de cristão e reconhecer que eu disse a Deus para orar no quarto, a porta fechada. Eu disse, tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora o teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se passa e te abençoa. Mateus 6, versículo 6. Eu não mandei ninguém em igreja. Não, agora é a hora de quem quiser ter a proteção direta do Pai, quem quiser que estabeleça uma simbiose com Ele, no quarto, invocando-o, no silêncio do teu quarto. Se tu fizer isso mais de 3 vezes, tua casa vai ficar toda energizada. Se fizeres pelo menos uma vez por dia isso na tua casa, tu vai sentir protegido, tu não vai ter medo de nada. Aliás, quero informar aqueles que me ouvem que o medo está matando muito mais gente do que o vírus. Muito mais. Muito mais morre por causa do medo, porque o medo impede o indivíduo, quando ele está com aquele fiozinho de vida tão somente um espaçozinho mínimo para respirar. O medo faz ele ver aqueles enormes quantidade de caixões de defunto, aquela enorme quantidade de ataúdes cavados às pressas. Diz, ai meu Deus, é para lá que eu vou também. Daí com a mente dele, ele bloqueia o ar que ele precisava tanto. Por medo. E daí acaba fazendo parte de uma estatística. Então eu recomendo a todos que me ouvem que confiem no Senhor, não tenham medo.
devem ter prudência, usar máscara, fazer todos os protocolos convenientes que determina as leis sanitárias contemporâneas. Agora, mas não pode ter medo. Tu tendo medo, tu és um candidato a defunto mais rapidinho. E ver a nutrição também. A nutrição é muito importante, saber o que vão comer nesses dias, para se prevenir, principalmente aqueles que podem, como alho esmagado, com limão, sal, ou azeite não, como é? Azeite de oliva. Não, de maçã lá. Vinagre de maçã. Vinagre de maçã. E daí se imunizando. E quando sentiu os sinais que estão amplamente divulgados, mais do que nunca tens que invocar o Pai no quarto, com a porta fechada. E aí vai ver, vai hoje mesmo, vai lá na tua casa, faz um teste. Eu não estou andando aqui, não. Não, lá na tua casa. Não precisa ir na igreja, na tua casa, tu vai lá e fecha a porta, pede para os teus parentes deixar 5 minutos com a porta fechada. Faz um teste. Aí tu vais ver como vai ser diferente a tua vida daqui para frente. Que tenham todos a minha paz. Henri, nós começamos a receber algumas perguntas aqui no chat. Eu vou fazer algumas. Eu só quero avisar, né? A gente já passou do meio da nossa transmissão aqui, né? A gente já está do meio para o fim daqui para frente. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível nas perguntas, porque tem bastante pergunta, inclusive, que eu gostaria de fazer, que eu anotei aqui para o senhor. Quanto mais objetivo a gente for, mais respostas a gente vai ter, mais a gente vai conseguir compartilhar de conhecimento, tá bom? Então, a primeira pergunta, a Vivi Reis. Pode falar. Quero salientar uma coisa, meu filho. Pode falar. Eu não sou monitorável. Quando me fazem pergunta, eu respondo para não dizerem depois, eu tenho que responder a contento. Então, se alguns não conseguirem ser respondidos hoje, que enviem as perguntas para o endereço que depois a discípula vai dar. Fala onde? henricristo@gmail.com, que o Henri responde sempre no Henri Cristo TV, todos os sábados, ao vivo, às 11 horas da manhã. Então, aquelas que não puderem responder agora, manda para lá que eu respondo. Eu respondo pergunta do mundo inteiro. Só que eu não posso esquartejar a pergunta, a resposta, para não dizerem aí, os que estão me ouvindo, que são os contrários, olha só, ele usou de jogo de cintura. Eu vou direto, eu obedeço unicamente ao meu Pai, meu Senhor Deus, que é quem me reenviou esse mundo. Quero que compreendam isso, não se ofendam, mas essa é a minha realidade, porque tenho toda a minha paz. Que vem a pergunta. Tranquilo. Olha, a Vivi Reis, que inclusive é uma das apresentadoras aqui do Fala Marral, ela perguntou, Henri, o que você acha das religiões que se intitulam as únicas salvadoras, que julgam as outras como do diabo e erradas? Pergunta da Vivi Reis. Ótimo, uma excelente pergunta para eu poder responder e abrir os olhos de quem tem olhos para ver. E também que tem mais de 7 neurônios. Então vamos lá. Primeira palavra, religião, que vem do latim religare, correto? Muito bem. Religare. Então preste bem atenção. Meu Pai, Senhor Deus, é onipresente, onisciente e onipotente. O único ser incriado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, ele é onipresente. Como ele é onipresente, ele vivifica cada célula do vosso corpo e cada partícula do vosso sangue. Não podeis viver dele, sem ele, mesmo que sois ateus. Fique sabendo que ele é que te dá a vida. Se ele abandonar a ponta do teu dedo, o teu dedo necrosa. Preste bem atenção. Então, como não pode fugir de Deus, nem na hora de cometer um pecado nele, porque ele é onipresente, por que precisa de um malandro para te religar com ele? Para quê? Para quê? Eu não sou religioso, eu sou filósofo da liberdade consciencial. Então, o senhor é contra pastores, padres e demais líderes religiosos? Eu sou contra mentira. Eu não deixei nenhum pastor. Isso foi eles que inventaram. Depois de Lutero, é claro. E também padre. Imagine padre. Padre, eu disse há 2 minutos, ninguém chameis pai sobre a terra, porque um só é o vosso pai, o que está nos céus. Mateus 23:9. Então, como é que alguém pode se dizer pai? Porque padre quer dizer pai, em espanhol, em italiano, né? Pai. Então, não tem sentido. Isso aí, se alguém for acordar,
vai ver quanto foi enganado durante muitos séculos. Outra coisa, já que lançamos essa parte aí, eu quero dizer para aqueles que se pensam cristão, mas que não seguem o que eu ensinei de orar no quarto com a porta fechada, quero dizer o seguinte, que eles têm Paulo como um santo, né? São Paulo, apóstolo. Preste atenção, vai lá ver depois do programa, Romanos 3, versículo 7, né? Onde ele confessa que é mentiroso. Romanos 3, versículo 7, se com as minhas mentiras eu enalteço a Deus, porque me julgais pecador. Olha só, então, se está escrito no Apocalipse 22, versículo 15, que ficaram de fora do reino de Deus, os idólatras, os feiticeiros e todos os que amam e praticam a mentira. Então, quando ele confessa que ele é pecador, não pense que ele confessou por acaso, não. Ele estava encurralado, estavam chamando ele mentiroso, e daí ele foi obrigado a dizer que ele estava mentindo para enaltecer Deus, desde quando que o Criador Supremo, o único ser incriado, o único eterno, o único ser digno de adoração e venerar, precisa que um mentiroso venha tentar enaltecer? Isso é o fim da picada. Analise bem isso. Analise. Então o senhor também não acha que Paulo foi um apóstolo de Cristo? Não, Paulo não é um apóstolo de Cristo. Ele apenas, Deus escreveu, mesmo que por linhas tortas, porque os homens entortaram a linha, Deus permitiu que eles fizessem disso uma profissão de lugar, porque depois que ele perdeu o ofício de perseguidor dos cristãos, ele ia morrer, viver de quê? Então ele teve que virar o jogo, né? E viver às custas do meu nome antigo, obsoleto de Jesus. Então, é simples. Agora eu quero perguntar uma coisa para ti, me diz uma coisa, prestem atenção. Se alguém confessa que é mentiroso, depois que ele confessou que é mentiroso, tu ainda pode levar a sério alguma coisa que ele fala? Depois que ele confessou que é mentiroso. Mas o senhor não disse aqui agora há pouco que o senhor também já foi pecador? Ele não pode ter se arrependido e mudado? Peraí, presta atenção. Mas você nunca mentiu. Mas não mentir, eu não minto. Preste atenção, eu sou contra a mentira. Preste muita atenção numa coisinha, só para quem vai nas igrejas, em São Paulo, principalmente as bispas, as que se dizem pastoras, bispas. Fique sabendo que o Paulo proibiu de mulher falar na igreja. Como é que fica isso, hein? Ele proibiu a mulher de abrir a boca na igreja. Como é que tem bispa cristã, pastora? Vê se não é tudo um balaio de gato, assim, uma panela só. Entende? Ele confessa que é mentiroso, aí depois ele diz que as mulheres... outra coisa, bispo, foi ele que inventou bispo. E eu tenho um bispo aqui, sim, que eu uso de madrugada. Bispote, tá? O único bispo que eu reconheço é o bispote. Sabe o que é o bispote, né? Então, muito bem. Agora, bispo, isso foi invenção dele. Por acaso. Por acaso eu não tenho... O senhor acredita que aquela passagem da cobra que picou Paulo e a cobra morreu e ele não, o senhor acha que não é verdade ou o senhor acredita que seja verdade? Reitero uma vez mais. A Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas. Só com a anuência do Altíssimo podereis compreender. Então, assim, preste atenção agora. Então, vamos desmascarar mais uma mentira bíblica. Mais grave do que essa do Paulo, que é mentira. Então, vamos lá. Uma mentira mais cabeluda, hein? Para quem... Atenção, quem se considera cristão, mas que nunca reza no quarto com a porta fechada. Quem se considera cristão que rasteja atrás dos falsos profetas, que eu mesmo disse, orai e vigiai que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, farão prodígios, enganarão a muitos, até os eleitos, se possível fosse. Eles vieram enganar a muitos, construíram televisões, enfim, fizeram coisa do arco da velha. Vamos ver uma mentira cabeluda que plantaram na Bíblia concernente a mim. Olhe bem, vieram os tributaristas cobrar imposto meu e de Pedro. Então, colocaram lá na Bíblia que eu mandei Pedro lançar o anzol no mar, o anzol, e o primeiro peixe que ele pegasse, abrisse a boca e tirava o dinheiro para pagar o imposto. Nem criança acredita nisso, a não ser quem é fanático. Porque para Deus tudo é possível, sim, menos mentir. Para Deus tudo é possível, menos ensinar mentiras. Agora imaginem só, para que isso? Porque o evangelho foi feito muito depois da minha crucificação. Então eles fizeram as pinceladas para que os incautos aderissem aos milagres. Pense bem isso. Pense bem se não é uma coisa irracional. Vamos que fosse verdade. Então seriam estelionatários, iam falsificar dinheiro.
O que é isso? Pare para pensar, você tem que começar a raciocinar, quando se trata da Bíblia, pedir ao Pai, no quarto a porta fechada, para ele que te inspire. Outra coisa, se tu vai levar a Bíblia sem pedir para o Pai, tu vai, no mínimo, te tornar um ateu. E, no máximo, um assassino contumaz. Porque na Bíblia está escrito que Josué matou muitas mulheres e crianças. Se tu não pedir ao Pai a compreensão do significado... outra coisa, se tu levar a Bíblia ao pé da letra sem pedir ao Pai, tu vai te tornar também um ateu. Porque na Bíblia está escrito que Deus se arrepender de criar o homem. Preste atenção. Deus é perfeito. Ele não pode se arrepender, não se arrepende nunca. Ele faz justiça na terra. Ele é rigoroso, Senhor, mas perfeito. Misericordioso. Agora, ele se arrepender de criar o homem? Vamos raciocinar um pouco, tá? Qual é a outra pergunta? A outra pergunta é a seguinte, ó. O Arão Henrique Xavier mandou uma pergunta aqui pra gente. Henri, você é Jesus, então você não voltará. Você já voltou? Boa pergunta, né? Por que os impostores que se dizem pastores já não dizem mais Jesus vem, Jesus vem? Mas ele quis dizer que a volta de Jesus já aconteceu em você. Essa é a pergunta. Jesus já voltou ou ele voltará? Né? Só que, como está previsto na Bíblia, eu voltei com um nome novo, está escrito em Apocalipse 3, versículo 12, que eu viria com um nome novo, porque eu sabia, meu pai sabia, que quando viesse aqui teriam usado o meu nome para fins comerciais, muitas vezes. Babujaram o meu nome antigo, Jesus, e obsoleto. Inclusive, tem até cachorro com o nome de Jesus. É uma piada contar de um cachorro com o nome de Jesus. Então, meu pai mandou vir com um nome novo, que é Inri, o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I, Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz. Quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as Escrituras. Então, portanto, é bom que compreendam, assimilem essa pergunta que ele fez. Agora eu respondi, espero que ele tenha compreendido. Entendi. Tiago Capessi fez uma pergunta aqui. O que o senhor acha de ser o segundo Cristo mais famoso do Brasil? Ele está se referindo ao Cristo Redentor, obviamente. Não entendi. Como é que é? O que o senhor acha de ser o segundo Cristo mais famoso do Brasil? É que ele está falando do Cristo Redentor. Ele fez uma piada. Eu não estou em busca de fama, eu estou cumprindo a missão que meu pai me confiou. Então, para mim, sinceramente, primeiro, eu nunca vou possuir bens materiais. Até a Polícia Federal sabe disso, já investigou meu passado. O Estatuto da Saúde está previsto que eu não posso possuir bens materiais, nem eu, nem meus discípulos eclesiásticos. Muito bem. Então, o que eu quero? Eu estou aqui só para cumprir a vontade do meu pai. Eu não tenho ambição. Não é que eu sou contra os bens materiais, não. Eu peço sempre ao pai que abençoe os beneméritos, os integrantes da Confraria dos Beneméritos, anônima, que eles sejam abençoados para continuar podendo, inspirado pelo pai, proceder com a provedoria na casa do Senhor. Mas não, também não peço dízimo, não faço chantar do dízimo, não peço esmola, porque meu pai diz que eu não sou mendigo, não vendo sacramento, que eu não sou mercantilista da fé. Não, também, eu vivo só para servir o Senhor. Eu queria agora, antes de pedir ao pai a bênção, proceder com uma... Não pode responder mais alguma? Mensagem. Vou responder mais uma pergunta. Pronto, vai lá. Isso, eu quero fazer mais uma pergunta, e essa pergunta é minha mesmo, tá? Para o senhor. A gente acompanhando, é que o senhor mesmo já falou que as escrituras, né, eu já questionou as escrituras aqui várias vezes, né, então, mas eu vou fazer uma pergunta, mais uma com base nas escrituras, que quero ouvir tua resposta. A gente acompanha que a árvore genealógica de Jesus, né, Jesus judeu, né, e ele vem da descendência de Davi, Salomão, da tribo de Judá e tudo mais. Aí a minha pergunta ao senhor, ao Henri Cristo, nascido no Brasil no século XXI, não, melhor, no século XX, estamos no XXI. O senhor é descendente de judeu? Se o senhor for, qual é a tribo que o senhor descende? Ou o senhor acha que isso aí também tem nada a ver? Mais uma coisa que botar na cabeça. Eu sou circuncidado pela divina providência, não me submeto a nenhum tipo de religião, porque vim aqui na minha condição de consolador dos aflitos e libertador
Minha missão é justamente de libertar o povo da escravidão, da idolatria, da fantasia, da mentira. Ensinar a eles que unicamente o Senhor é digno de adoração e veneração. Ensinar a eles que não precisam sair de casa para falar com Deus. No quarto, a porta fechada, como já ensinei há 2000 anos, Mateus 6, versículo 6. Vocês acreditam, se eu lhes disser, que nem 1% de 1% dos que se dizem cristãos fazem isso que eu estou falando agora, orar no quarto com a porta fechada? Nem 1% de 1%. Certa feita eu falei com uma pessoa aqui em Brasília, uma corretora de imóveis, e eu falei para ela assim, minha filha, você deve orar no quarto com a porta fechada. Eu expliquei tudo. Daí foi lá falar com o pastor da igreja dela, da Igreja Universal do Reino do Demo. Daí ela foi lá falar com ele. Ele disse, não, você não pode rezar no quarto sozinha, você tem que vir aqui congregar. Ele disse, olha só, ou seja, vem aqui para eu acochar o cabresto e também para enfiar a mão no teu bolso e tu vai dar o dízimo, o trismo, enfim. Essa é a política deles, essa é a realidade deles. Então, eu ensino que o ser humano deve ser livre. Deve ser livre, não deve ser escravo. Eu, com grande pesar, já vi autoridades se ajoelhando dentro do falso profeta aqui no Brasil. Entendi, mas e sobre a descendência do senhor? A sua descendência, o senhor tem descendência judaica? Eu não, a minha condição atual, preste bem atenção. Se fosse falar em descendência judaica, preste muita atenção, que na América Latina e na Europa, principalmente, tem milhares de descendentes de judeus que são católicos fanáticos, fervorosos. Sabe por quê? Porque quando começou, há muitos séculos atrás, eles eram judeus obrigados a se converter, né? Porque senão eles eram mortos. Estude a história, tu vai ver que coisa mais chocante. Somente na Espanha, entende? E na Europa toda. Então, se eles não se convertessem, e daí depois os tataranetos desses, não queriam nem saber de que origem era. Então, eu sou circuncidado pela divina providência, mas não reconheço ninguém aqui na Terra como meu parente no sentido biológico, porque senão eu estaria enquadrado nas mentiras, nos engodos dogmáticos que eles são escravos. Então, meu pai mandou eu aqui começar uma nova vida, não é eu que quero ser assim. Eu obedeço ao Senhor. Eu até chegar em Santiago do Chile, em 79, eu era profeta do cosmos. Eu não sabia quem eu era. Foi lá no jejum que o Senhor se revelou para mim, me mostrou, disse que eu ia ser reprovado a priori por minha geração, mostrou onde está na Bíblia, Lucas 17, versículo 25 a 35, que a princípio o Filho do Homem seria rejeitado, assim como foi nos tempos de Noé, está lá escrito. Comiam, bebiam, casavam, se davam-se núpcias, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu a todos. Assim será o dia que o Filho do Homem se manifestar. E aproveito de quebra para dizer por que eu sou o Filho do Homem. Por que eu sou o Filho de Deus, mas sou o Filho do Homem? Por quê? Por que tem essa forma que eu sempre me apresentei? Porque eu sou o único gerado de mim mesmo, que lá nos primórdios, né? Então, eu vim do primogênito de Deus, que eu fui e sou até hoje. Deu para entender ou não? Entendi. O senhor, tem pessoas aqui perguntando sobre pandemia, se o senhor pretende... Por que o senhor não faz a pandemia passar? E essa resposta eu acho que eu já sei. Porque talvez estejam nas profecias e o senhor não vai mexer com as profecias. É o que eu acho. Se eu estiver errado, o senhor me corrige. Mas a minha pergunta... Não quero que ninguém creia que eu sou Cristo. Não quero, não preciso, não quero. Eu amo aqueles que têm olhos para ver. Porque quem é crente pode ser um fanático. A crença gera fanatismo. Os que sabem quem sou não são crentes. Eles sabem. Meus discípulos não creem que eu sou Cristo. Eles sabem que sou. Deu para entender isso? Saber é uma coisa e crer é outra. E o senhor faz milagres? O senhor faz milagres? Né? O senhor faz milagres? Porque Cristo faz milagres, não faz? Não, peraí. Há 2000 anos não fiz milagre. Eu disse bem claro há 2000 anos, disseram mestre, bom mestre. Eu disse, eu não sou bom. Meu pai é bom, ele é que faz as obras, ele faz milagre, não eu. E agora, perfeito. Nessa época também, quando eu fui expulso da Inglaterra, se depois vocês quiserem, podem ver na página onde fala. www.henricristo.org.br ou henricristo.net. Lá vocês podem ver os jornais franceses
que quando eu fui expulso da Inglaterra, então eu tive que, obviamente, ir na praça pública falar ao povo, e foi ali nas praças públicas que eu passei a falar francês. Então daí, os jornais lá vai ver na internet depois. Então eu fui expulso da Inglaterra, e lá a França, porque viu no domingo de noite, a Antena 2 me apresentou para o povo, filmou-me na praça com o povo, e disse assim, Cristo é revenu sobre a terra. Foi o primeiro país do mundo a dizer isso, publicamente, isso em 1980, final de 80. Então, agora é o seguinte, eu não ando com alguém aqui a tirar conta, conte a bênção, irmão, não, as coisas acontecem. Só, já que você é de São Paulo, né? É a capital de São, não é da capital, mas de São Paulo. Interior, isso. Tu saibas que eu estive na Praça da Sé, muitas vezes, falando ao povo, e lá pessoas vieram doentes e sim saíram curadas, mas não é eu, meu pai. Ele é que faz. Entendo. E no Rio de Janeiro, ainda respondendo a tua pergunta, já que falou de milagre, eu não faço milagre, meu pai. No Rio de Janeiro, em plena televisão, uma tarde inteira anunciando que eu ia aparecer. Claro, eles pensavam que podiam me desmascarar, mas só quem tem máscara. Eu não tenho máscara, não pode desmascarar. Daí, finalmente, no final da tarde, no programa O Povo na TV, Canal 11, no Rio de Janeiro, Hilton Franco, que Deus o tenha em sua santa paz, era o diretor e apresentador. Então, ele juntou ortopedista, psiquiatra, psicólogo, uma equipe de cientistas da área da saúde, para ver o que ele ia pedir para eu fazer. Mas eu não sabia, só Deus sabe tudo. Eu não sei tudo, Deus sabe. Aí, quando chegou na hora que ele me pega, que me traz um cadeirante na minha frente, lembra como se fosse agora o rosto dele, um homem de 50 anos, bigode, como ele era. E colocou o cadeirante na frente, é aí que eu vi, porque eu estava num lugar que eu não podia ver o que acontecia no palco. A equipe lá, numa mesa redonda lá, esperando o espetáculo que eles pensavam que iam me derrubar. Daí o homem chegou, eu olhei para ele, lembro como se fosse hoje, tá? Eu olhei para o rosto dele e vi, parece que ele tinha mais medo do que vontade de andar. Eu olhei para ele, tu crês que eu sou Cristo? Eu falei. Me parece que ele balbuciou com medo. Creio, Senhor. Eu disse, então levanta, anda, eu disse para ele. Daí não sei até se ele levantou de medo ou se ele levantou porque ele sentiu o poder de Deus. Só Deus que sabe. Aí o psiquiatra foi o primeiro a gritar. É com a loucura que ele fez o paralítico andar. Aí o Hilton Franco disse, por isso que eu disse que Deus o tenha. Disse assim, bendita loucura que faz paralítico andar. Depois fiquei sabendo que quem foi buscar o paralítico na Associação de Paraplégico foi o Wagner Montes, depois. E daí, só para ter uma ideia, aqui no Brasil fizeram isso em Belém do Pará, você pode ver aí na televisão, já falou milagre, eu não faço, meu pai faz. Belém do Pará também trouxeram uma pessoa aleijada, que tem uma perna, vai lá ver na televisão depois, tá lá. Aí quando ele andou, o povo tudo ficou alvoroçado. Foi justamente depois, no ano seguinte, que meu pai mandou fazer a revolução, que vocês podem ver com todas as ilustrações na página onde está www.henricristo.org.br, nos livros Despertador Explosivo, volume 1 e volume 2. Onde está tudo explicado, tem as fotos dos jornais de Belém do Pará, onde pode ver as fotos do momento, onde está lá na TV Guajará, etc. Bom, mas seus filhos não precisaram ver milagre. Agora eu não preciso fazer milagre, eu não vim para fazer milagre, eu vim para falar a verdade. Jesus mesmo disse que aquele que vem após mim, ou melhor, ele disse para as pessoas, né, que obras maiores fará, né, em nome do Pai, né? Então eu acredito realmente que quem faz milagre é o Pai, né? Então, tá vendo? É o Pai. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, antes de me despedir, de pedir ao Pai a bênção, eu vou proceder com uma dissertação. Tá? Aí depois, uma mensagem, né? Aí depois, despedida, tá? Aí depois... Tá bom. Eu posso fazer mais uma pergunta no final? Bom, eu vou pedir ao Pai a bênção agora. Eu vou fazer a dissertação. Tu pode mandar essa pergunta, eu respondo sábado às 11 horas da manhã, garantido. E pode vir pessoalmente no dia. E pode vir pessoalmente aqui também me visitar. Pode vir, desde que marque, tudo direitinho. Agora, sou obrigado a proceder com a dissertação, tá? Com a mensagem, e pedir ao Pai a bênção.
Antes, fala o que tem que falar, senão não pode interromper. Então, pessoal, não esqueçam que todos os sábados, ao vivo, às 11 horas da manhã, tem Henri Cristo TV. Mandem suas perguntas através do e-mail henricristonaWeb@gmail.com e acessem www.henricristo.org.br ou henricristo.net, onde Henri já respondeu mais de 400 perguntas e onde está disponível gratuitamente para download o livro Despertador Explosivo, volume 1, repleto de fotos. E volume 2. Henri Cristo, todo olho o verá aqui em Brasília. Até sábado, pessoal. Quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma, e as lágrimas se aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu dou a força capaz de remover as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitarem o vendaval da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar calma nos momentos de maior aflição e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à excelsidade de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando um a um se fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludires dos sentimentos dos teus semelhantes, aproxima-te de mim. Eu sou a resignação que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Chame-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam. O espírito, estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma. Eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Meu Pai e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ninguém vê meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado, eu disse, pela minha voz, meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido, para iluminar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor e Deus, formalizado pelas hosts.
Eu, primogênito, reencarnei, renasci Noé, Abraão, Moisés, Davi, etc. Depois Jesus e agora Inri. Inri é o meu novo nome. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue, guardai em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu só vos falo que escuto do meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do universo. Quero pedir ao Pai a bênção. Aqueles que quiserem participar, põem as mãos assim, olhos bem abertos, o Senhor vos abençoará sobejamente. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória, é todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos meus filhos, até sábado, até sempre.